Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal do sétimo ano. Na aula de hoje vamos trabalhar sobre fração. Vamos trazer aqui várias maneiras em que a fração pode ser representada. O que eu vou trazer? Vou trazer de uma forma mais dinâmica com as questões, né? Vou trazer umas questões simples para a gente poder responder. E veja o seguinte, ó, Carolina recebe um salário mensal de 2.800 e gasta 2/5 dele com aluguel. Quantos reais ela gasta com aluguel? Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que existem maneiras diferentes para a gente usar a fração. Aqui a fração em si, ela está sendo usada de uma maneira que é uma parte de um todo, ou seja, uma parte de um número inteiro. Então é interessante a gente entender isso, que 2/5 é uma parte de um valor total de 2.800. Então, como podemos resolver essa situação? Ou seja, podemos resolver da seguinte maneira: 2.800 multiplicado pela parte que ele representa, 2/5. Faz a multiplicação. Eu acho mais interessante fazer essa divisãozinha de 5 primeiro, mas se você quiser pode fazer 2 vezes 28 vai dar 56. 0, 0. 5.600 dividido por 5. 5.600 dividido por 5, você não sei, professor, de cabeça. Então, arma a conta dessa forma assim, pessoal, que fica fácil. Como é que eu faço essa conta, pessoal? Eu vou começar da esquerda para a direita, puxar os números aqui. Construir um número, 5. O 5 posso dividir para 5 pessoas? Sim. Por quê? Porque fica um para cada pessoa. Se eu tenho 5 reais divido para 5 pessoas, fica R$ 1 para cada. Se eu multiplicar 1 vezes 5, vai dar, o resto vai ser o próprio 5. Se eu subtrair, vai sobrar o quê? Nada. Então, podemos então descer o número 6. Descendo o número 6, se você analisar, não tem como dividir 6 por 5. Mas eu tenho um número abaixo dele que divide por 5, que é o 5. 5 dividido por 5 vai dar o próprio 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Subtraído com 6 menos 5 vai sobrar 1. Esse resto, pessoal, você vai fazer descer apenas o número de lá de cima. Vai ficar o 0. 10 dividido por 5. Se eu tenho 10 reais, eu divido para 5 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 2 reais. 2 vezes 5 é o próprio 2 vezes 5 é o próprio 10. 10 menos 10 vai ser 0. Mas sobrou um 0 aqui, pessoal. Quando sobra um 0 aqui, pessoal, você pode simplesmente colocar esse 0 aqui no final. Pronto. Então, o nosso resultado é que ela gasta R$ 1.120 em aluguel. Pronto. Observe que aqui encontramos que a fração é uma parte de um todo. Vamos então para a próxima questão. Lisa quer conhecer países diferentes que sejam famosos por suas paisagens. Assim, ela está juntando dinheiro para viajar para a Nova Zelândia. Em um mês, Lisa juntou 2/5 do valor que ela precisa para viajar. No outro mês, ela juntou, então já sei que eu vou somar esse com esse, 2/7 do valor. Somando o que ela já juntou nos 2 meses, ainda falta 880 para pagar essa viagem. Sabendo-se disso, responda qual é o custo total dessa viagem. Ou seja, eu tenho aqui a parte que ela já juntou e o que falta, pessoal, né? Ou seja, é uma soma em que tem que dar um todo, né?
Qual seria esse todo? Vamos então verificar o seguinte, que quando você for ver somar esses dois números, vai verificar que ele acaba sendo uma parte de um todo, né? Vamos verificar o seguinte. Somar aqui para vocês entenderem. Uma regra básica de soma é a seguinte. Os denominadores, eles são diferentes. Então, existe uma regra para você fazer a soma desses dois números. Você não pode somar. Nunca, pessoal, faça isso. Nunca. 2 mais 2, 4. 5 mais 7, 12. Jamais faça esse tipo de soma. Faça a seguinte maneira. Os denominadores são diferentes, então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o denominador da primeira e multiplicar por toda a fração da segunda. E vai pegar o denominador da segunda, e multiplicar por toda a fração da primeira. Como é que eu faço isso? Assim, pessoal. Veja só. Vou pegar o número 7, que é o denominador da segunda, e multiplicar o 7 por toda a fração da primeira, que é 2 quinto. Só que está certo? Não. Eu tenho que multiplicar o 7 pelo número de cima e pelo número de baixo. Ou seja, quando você fazer essa multiplicação, vai encontrar um resultado. Qual seria esse resultado? Vamos verificar daqui a pouco. Vou montar a outra fração. Como é que eu vou montar essa fração? Seria assim. Vou pegar o denominador da primeira e multiplicar pela segunda fração, que seria 2 sétimo. Pronto. Sendo assim, se vocês desenvolver, vai ficar 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. E somar com 5. Opa, teve um erro aqui. Qual seria esse erro? Que você vai multiplicar tanto o numerador da fração como o denominador pelo denominador da primeira fração. Então, fica 5 vezes 2, dá 10. E 5 vezes 7 vai dar 35. Você somando aqui vai dar 24 sobre 35. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que aqui é uma parte de um todo. Para ter um todo, é preciso fazer uma fração em que resulte a divisão de um número 1. Observe que nessa parte a gente verifica que a fração ela pode ser representada de uma maneira de divisão. Por quê? Porque se eu tenho 35 e divido por 35, significa dizer, pessoal, que 35 dividido por 35 vai dar 1, ou seja, um todo. Como é que eu faço para ser um todo? Eu descubro qual é o número somado com a fração que somado com essa vai dar 35 sobre 35. Professor, não entendi. Como é que eu vou fazer isso? É simples. É só você pegar 35 e subtrair por 24 sobre 35. Se você subtrair aqui, vai dar 11 sobre 35. Observe o que aconteceu, né? A gente achou essa parte. Qual parte é essa, pessoal? Agora veio uma dúvida. Qual seria essa parte? Essa parte, na verdade, é 880. Ou seja, se eu pegar esse 880 e somar com a parte que está aqui, vai dar o todo, que é o 35 sobre 35. Professor, e agora? Como é que eu sei? Como é que eu vou terminar de fazer isso? É muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Você vai pegar o 880 e dividir pelo numerador,
Se você dividir pelo numerador, vai dar 8. Ah, professor, como é que eu vou descobrir isso? É simples, pessoal. Que 11 partes, observe que 11 partes Bom, pessoal, você vai encontrar então, pessoal, 11 sobre 35. Agora ficou mais simples, pessoal. Por quê? Porque 11 sobre 35 é a representação de 880. Se você pegar esses dois números, eles são representados. O que significa isso? Quer dizer que 11,35 é uma parte de um todo que é representada como valor numérico de R$ 880. Professor, não entendi foi nada. Veja só. Se eu destrinchar todo esse número aqui, ó, se você observar, se eu dividir 11 partes, é a mesma coisa que eu dividir 880. Vamos dividir uma parte de 35. Como é que eu poderia dividir? Opa, dividir o número de cima por quanto? Por 11, ficou 1. Se eu pegar 880 e dividir por 11, pessoal, dividido por 11, o resultado vai ser 80. Então, significa dizer que uma parte de 35 é como se fosse o quê? R$ 80. Duas partes de 35 partes do valor seria o quê? De um valor qualquer que você não sabe, seria o quê? Duas partes de 35 seria 160. E assim vai aumentando. Ou seja, qual é o custo da viagem? Sabemos que é 880 somado com a parte que é representada aqui. Como é que você vai fazer? Vou pegar o 24 e multiplicar por 80. 24 vezes 80, 0. 0, 8 vezes 4, 32. Foi 3. 2 vezes 8, 16. Com 3, 19. R$ 1.920. 1.920. Opa, professor, então essa é o custo da viagem dela? Não. O custo da viagem dela é esse valor aqui somado com esse valor aqui. Então, o custo da viagem dela seria 1.920 somado com 880. A soma desses dois vai dar, na verdade, 2.800. E finalizamos aqui o nosso cálculo. Bom, pessoal, para finalizar, eu trouxe outra questão. Um tanque de automóvel tem capacidade para 60 litros de combustível. O ponteiro do marcador de combustível está indicando 3/4 do tanque. Quantos litros de gasolina há no tanque? Ou seja, você só precisa pegar o 3/4 e multiplicar por 60. Assim você vai encontrar o número 45. Quantos litros falta para completar o tanque? Quantos litros falta? 60 menos 45 é igual a 15. Pronto, pessoal. Essa questão foi mais rápida, veja que foi mais simples. Então, vamos encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.